Olá, estudantes. Voltamos aí então com a resolução das questões do objeto de conhecimento sobre corrente elétrica, dessa vez parte 4. Tá bom? Nós vamos resolver algumas questões sim, teóricas relacionadas à aula lá da aula 4 que nós vimos, né? Nós fizemos aí no passado, tá bom? Então nós temos aqui para a primeira questão, mas antes da primeira questão nós vamos fazer uma revisão, né, sobre a corrente, sobre o que é a corrente. A corrente nada mais é do que a quantidade de carga, né, pela razão, a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, onde esse I vai ser a nossa corrente elétrica, que tem por unidade o ampere, representado pela letra A. O ΔQ vai ser a nossa carga elétrica, representada por C, que significa coulomb. O ΔT vai ser o nosso intervalo de tempo, que no SI, no Sistema Internacional, ele é dado em segundos, tá bom? E aí nós temos então agora aqui a nossa primeira questão, que diz o seguinte: baseado em seus estudos sobre corrente elétrica, assinale qual dos tipos de corrente abaixo se trata daquela em que os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Então observe aí, ó, destaque, né? Os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único. Alternativas. Nós temos a A. Que tipo de corrente vai ser essa? A. Alternada. B. Retardada. C. Uniforme. D. Acelerada. E. Contínua. E aí, vocês se lembram aí da aula 4? Onde nós falamos aí um pouco sobre corrente elétrica. E aí, na verdade, nós temos dois tipos de corrente, né? Já citando aqui a corrente alternada e a corrente contínua. E a gente já pode descartar algumas alternativas, né? Então, tipos de corrente nós vamos ter duas, tá bom? Então, descartando, ó, nós temos a corrente alternada. Retardado nós temos? Não temos, descarta. Uniforme nós temos? Descarta, não temos. Acelerada temos? Não temos, descarta. Sobrou o quê? Alternada e contínua, né? Qual desses dois tipos de corrente ela vai forçar os elétrons a deslocar-se em um sentido único? Observem aqui. Trouxe aqui um gifzinho que foi apresentado para vocês lá na aula 4, né, que está mostrando aqui o quê? Esses elétrons se deslocando em um único sentido aqui, né? Então, esses elétrons estão deslocando em sentido único. Essa corrente, nós dissemos que esse movimento dos elétrons se deslocando em sentido único, observem aqui, ó, nessa imagem, né? Nós dissemos que esse movimento ele é ordenado. Então, esse movimento é um movimento contínuo. Tá, dos elétrons, onde eles são forçados a deslocar-se em sentido único. Já acabei até falando aqui a resposta, né? Então, ó, quando os elétrons são forçados a deslocar-se em sentido único, nós dizemos que esse tipo de corrente é a corrente contínua, tá bom? Então, o gabarito da nossa questão aqui vai ser a letra E, tá ok? Bom, pessoal, então, finalizamos aqui mais uma questão. Tá? Assistam a próxima aula, nós vamos ter outras questões teóricas relacionadas à corrente elétrica. Bom, então um abraço e até a próxima aula.